Tema de hoje, vamos estudar então os inimigos do cristão. Nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26, que nos diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A nossa verdade prática, que é uma síntese do conteúdo desta lição, nos diz que na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Nossa leitura em classe, que traz os textos que vão também servir como base para aquilo que vai ser tratado aqui, está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 11 a 14, e primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, também textos que vão corroborar todo o tema que nós vamos tratar aqui nesta oportunidade. O tema de hoje, então, traz como um assunto central sobre inimigos. E nós vamos aprender aqui no programa de hoje que nós não temos como inimigo pessoas. Nós vamos entender que o cristão, o seu inimigo, não é o seu semelhante, mas o cristão tem apresentado, conforme aqui na lição, 3 inimigos que são de forma muito cruéis, terríveis, dos quais o cristão precisa estar constantemente em posição de combate, de resistência, também de ataque, conforme nós vamos ver aqui esses 3 principais inimigos, bem como alguns outros inimigos que vêm se colocar na caminhada do cristão para fazê-lo desistir, parar, voltar atrás, abandonar a jornada que nos leva para o céu, que é pelo caminho estreito. Então, irmão Jair, o tema de hoje é um tema de fato maravilhoso, que vai mostrar então para nós os inimigos da nossa trajetória rumo ao céu, irmão Jair. Irmão Alex, então de uma forma introdutória, nessa jornada do crente ou do cristão em direção ao céu, apresentam-se vários perigos e que surgem nessa caminhada, e nós vamos falar de 3 basicamente aqui que buscam atrapalhar essa caminhada do cristão. Um é o diabo, o outro é a carne e também a natureza pecaminosa. O diabo, o mundo e a carne são esses 3 inimigos. Nós vamos ver o diabo e o mundo estão do lado externo e, no entanto, a carne, a natureza pecaminosa, ela age dentro de cada pessoa. E nós precisamos, então, estar meditando, estudando sobre essas questões. Nessa caminhada, ela tem dificuldade, mas também Deus apresenta a vitória em Jesus Cristo. Sobre todos os inimigos, nós temos vitória assegurada pela palavra de Deus em Cristo Jesus. A vitória, ela é suprema no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vimos então em a nossa introdução sobre o tema de hoje. Como você viu, o Jair já apresentou os 3 inimigos que nós trataremos na lição de hoje, que são o diabo, a carne e o mundo. Você entende, conhece, já pensou, conhece biblicamente sobre esses inimigos que fazem parte de nós confrontarmos durante a nossa trajetória aqui nesta terra em direção ao céu? Bom, nós vamos ver no programa de hoje, então, esse conceito bíblico de cada um deles, onde nós vamos ver do ponto de vista doutrinário, ou seja, daquilo que a Bíblia apresenta a respeito de cada um desses inimigos, e veremos também a orientação da palavra de Deus para a nossa vida, de como nós podemos e devemos nos colocar diante desses inimigos para que não saiamos perdedores, para que não saiamos derrotados, mas para que saiamos vencedores. Afinal de contas, nós já temos a nossa vitória garantida em Cristo Jesus. Muito bem. Irmão Jair, tópico 1 vai falar sobre o primeiro inimigo do cristão, dividido em 3 inimigos, obviamente, como nós anunciamos no programa já, que esses 3 inimigos são o diabo, a carne e o mundo. Então, o tópico 1 vai falar sobre esse primeiro inimigo, e eu percebo aqui que é o inimigo mais antigo da humanidade, né? Então, talvez por essa razão o nosso escritor, pastor Osiel Gomes, tenha colocado ele como primeiro.
o inimigo como o diabo. O que nós podemos falar sobre esse inimigo, irmão Jair, que de fato faz parte de todo cristão estar preparado para enfrentá-lo, porque em algum momento ele vai se opor. O que nós podemos falar sobre esse inimigo, irmão Jair? Em primeiro lugar, irmão Alex, nós temos que falar que o diabo, ele é real. Ele não é conto, ele não é uma figura alegórica, nem simbolismo da Bíblia. Ele é real, porque na própria palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, nós vemos registro. No Antigo Testamento nós temos registro da aparência de Satanás, do diabo, descritas em Gênesis, no primeiro livro de Crônicas, no livro de Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e também no profeta Zacarias. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vem assegurando, mencionando e mostrando a realidade de Satanás, que é uma figura real, verdadeira. E nós temos a descrição, então, nas Escrituras de quem é Satanás, ou o diabo, né? Daqui a pouco a gente vai falar os nomes que ele recebe na Bíblia. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, que o diabo ele tem sua origem no mundo angelical, no mundo espiritual, na primeira criação, no mundo distante. E ele foi criado como um anjo poderoso, um anjo cheio de poder, o mais exaltado entre todos os anjos, e devido a sua rebelião contra Deus e devido ao seu orgulho contra Deus, ele caiu do céu. Ele caiu dessa posição de poder, de glória que ele tinha perante o trono de Deus. E nós vamos ver que o inimigo também, que Satanás, ele é o inimigo de Deus. Ele se opõe a Deus e se opõe aos seus planos, aos planos de Deus e ao seu reino. E se ele se opõe a Deus, ele se opõe à palavra de Deus, ele se opõe a todos os cristãos. E também uma outra situação, uma característica de Satanás é que ele é o mestre da mentira. Ele é o pai da mentira. E ele usa essa forma de desinformar para enganar as pessoas. Nós vemos então que ele é um ser espiritual mais exaltado e ele possui poder. Satanás, o diabo, ele possui poder, mas esse poder é limitado. Nós vemos na história que a Bíblia relata na vida de Jó, que Jó, então, Satanás recebe autorização para tocar em todas as coisas de Jó, tocar nos bens materiais, na família de Jó, nos seus filhos e na saúde de Jó. Mas a limitação era não toque na vida de Jó. Então, o inimigo ele tem poder, sim, mas ele é um poder limitado que Deus é que estabelece o limite para que ele possa agir na vida das pessoas. Ele é também o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, conforme descrito lá em Efésios capítulo 2 e verso 2. Ele possui como uma pessoa, ele possui personalidade, ele é inteligente e ele possui alguns atributos da sua personalidade, como a raiva. Ele tem desejos e vontade própria. E a Bíblia coloca aqui a identidade. Nós vemos a Bíblia colocando nomes para descrever o diabo. Então, começa a primeira descrição, é a serpente, que aparece lá em Gênesis, no capítulo 3. Satanás aparece 52 vezes como adversário ou opositor. O diabo aparece na Bíblia 35 vezes como acusador. Maligno revela o seu caráter de maldade. O dragão vermelho revela a sua ferocidade no livro de Apocalipse. Tentador como ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Também enganador. Beelzebu, chefe dos demônios, e Belial, pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. E ainda nós estávamos falando aqui em off com o irmão Alex, eu disse que existem alguns apelidos, né, que a gente escuta aí durante as aulas, e o encardido, o capiroto, o carcará, outros nomes assim, que vão mostrando a personalidade de Satanás. A forma que o inimigo que ele age, como que o diabo age? Ele age, as estratégias dele são o engano, através do que ele vem enganar as pessoas, através de falsas promessas. As promessas verdadeiras estão registradas na Bíblia, em que Deus registra a sua vontade. Satanás ele vem com promessas
falsas, promessas de alívio, de prosperidade, enfim. A outra estratégia que Satanás utiliza é a acusação. Ele acusa o cristão, tentando fazê-lo se sentir culpado, indigno, incapaz de fazer a vontade de Deus. Então, ele tem esse papel, ele utiliza essa estratégia de acusador. E outra forma, Satanás ele causa divisão. Divisão, ele semeia através do quê? Semeando discórdia, separando as pessoas. O objetivo dele é destruir a unidade, não somente da igreja, mas também a unidade da família, a unidade do casal, a unidade da sociedade, enfim. O objetivo, a estratégia que Satanás utiliza é de destruir. E para isso ele usa as armas, que é a tentação. A tentação ele faz o quê? Ele atrai para o pecado e também para os desejos mundanos. Atrai quem? Atrai as pessoas, atrai os cristãos. Ele utiliza a arma também da influência espiritual. Ele e os demônios, eles se utilizam para tentar afetar, atingir a mente e o coração do cristão. Se utiliza também da perseguição e da violência. Nós vemos ao longo da história da igreja várias e várias perseguições. Nós vemos no livro de Atos a perseguição que começa a acontecer. Inicialmente o próprio Senhor Jesus ele foi perseguido pelos seus inimigos, os fariseus, os escribas, enfim, dos judeus. E na sequência, nós vemos, a partir, depois do povo judeu que perseguiu o cristão, nós vemos já entra o Império Romano, através de Nero, no ano 60 em diante, 64, a perseguição aos cristãos em função do incêndio em Roma, que ele mesmo causou, acusando os cristãos disso, e depois nós vamos ver uma série de perseguições aos crentes pelo Império Romano, até a vinda do imperador Constantino. Então, com essa perseguição e essa violência contra o crente, ele busca o quê? Ele busca destruir a fé do crente, destruir a confiança em Jesus Cristo. E também outra forma, outra arma que o inimigo usa é a dúvida e o medo. A dúvida em quê? Será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E o medo das pessoas, no geral, todos os aspectos de medo da morte, medo de ter o sustento, medo de não ter saúde, todo tipo de medo que vem, e o antídoto para o medo, contra o medo que Satanás utiliza é o amor de Deus, porque a palavra de Deus registra que o amor de Deus lança fora todo o medo. E nós vimos, Satanás então ele usa essas armas para ir contra o cristão. E utilizando a tentação, ele ataca o cristão tentando seduzir. Ele seduz, atrai, através da acusação. Ele tenta fazer com que o cristão se sinta culpado pelo seu pecado. E aí, muitas vezes, ele dentro da própria igreja, ele está conseguindo o intento, porque muitas pessoas nasceram de novo, mas carregam aquela culpa ainda do pecado, dizendo eu fiz tal coisa, como é que Deus vai me perdoar disso? Então ele coloca a dúvida, ele coloca a incerteza, ele coloca a acusação, dizendo que a pessoa é culpada daquele erro, que nunca vai entrar no céu, nunca vai fazer parte do reino, mesmo participando da caminhada da igreja. Coloca então, semeia essa dúvida, semeia essa incerteza. Mas a palavra de Deus também, ela nos coloca como nos defender do inimigo. Nós vamos estar estudando na próxima semana algumas formas, mas aqui a gente já vai adiantar um pouquinho, que vai ser, coloca através da palavra de Deus, as armaduras de Deus, que está em Efésios no capítulo 6 e verso 10 a seguir. Nós coloca a forma de se defender dos ataques de Satanás através da palavra de Deus. Como se defender através da palavra de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, sabendo onde está escrito, porque a gente vê Jesus Cristo lá em Lucas, no capítulo de número 4, Jesus na tentação do deserto, o inimigo falava para ele e Jesus respondeu para o inimigo, dizendo,
Está escrito, e dizia o que está escrito. O nosso problema, irmão Alex, é que hoje muita gente não sabe o que está escrito e não sabe nem aonde está escrito. Né? Então, conhecer a palavra de Deus é fundamental. E não somente conhecer. É necessário aplicar a palavra de Deus. Primeiro em nós, primeiro em mim, primeiro no meu eu e depois na igreja, depois nos outros. Porque a aplicação da palavra de Deus é fundamental para a gente poder se defender das artimanhas do inimigo. E também práticas cristãs, a questão da disciplina cristã, a questão da oração, e a oração diária, né? A oração que você vai ter um momento a sós com Deus. Outra forma que a gente vê lá em Atos, a forma que os cristãos iniciais, eles começaram, eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. O que é a comunhão? É a vida em comunidade da fé. É viver em comunhão com os outros cristãos. Então, aquele desigrejado, né, irmão Alex, é o tição tirado do fogo. O que é o tição tirado do fogo? Ele vai ser tirado e ele vai se apagar. Ele vai se apagando até que não resta nenhum calor ali e dessa forma ele não sobrevive sozinho. Então, o desigrejado, ele não encontra um amparo bíblico. É necessário ter uma comunhão, em primeiro lugar, com o Senhor Jesus Cristo e depois com a nossa igreja. Nós vemos uma forma que eu vou deixar aqui, irmão Alex, para a gente encerrar esse tópico, está lá em Tiago, no capítulo de número 4. Nós vamos ver que a fórmula para se defender e para vencer o inimigo é necessário duas coisas. A primeira coisa está lá em capítulo 4 e verso de número 7 do livro de Tiago. Primeira coisa, sujeitai-vos a Deus. O que é se sujeitar a Deus? A vontade do Senhor, a palavra do Senhor, a aplicação da palavra do Senhor, tudo que nós vemos aqui, a utilização da armadura, a prática da oração, se sujeitar a Deus em primeiro lugar. Depois, resistir ao diabo, à tentação, resistir às mentiras, resistir à acusação, resistir à dúvida e ao medo que o Satanás tenta colocar, ou o diabo tenta colocar na mente do crente. E com isso, a palavra de Deus vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, essa é a fórmula, uma das fórmulas bíblicas de nós vencermos esse inimigo que se apresenta desde a criação, desde lá do Éden, onde houve a queda de Adão e Eva, em que Satanás, ele se apresenta ali incorporando, né, a serpente e utilizando-se daquilo que Eva apresentou, que foi a concupiscência da carne, o desejo de comer aquela fruta que Deus colocou como proibido para que a gente não tocasse nela. E Satanás, então, ele traz essa tentação e Eva, ela comete o erro. E esse erro, então, desde aquele momento lá, nós vemos Satanás agindo, depois nós vemos a limitação que Deus coloca no poder de Satanás, lá no livro de Jó, e nós vemos a forma que Jesus resistiu ao inimigo. Além de se sujeitar a Deus e resistir ao inimigo, nós precisamos também, a forma de resistir é como Jesus resistiu ao inimigo, através da palavra de Deus. Jesus disse, está escrito. Ele sabia onde estava escrito e ele disse o que estava escrito e Satanás, então, teve que fugir dele. Então, nossa forma de vencer o inimigo é nos mantermos firmes, sujeitos à vontade de Deus. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí o tópico 1 falando sobre o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo, nosso adversário. E aí é óbvio que, ou talvez não seja tão óbvio, mas é muito comum acreditar que a maioria dos crentes tem essa convicção dessa existência desse inimigo do cristão, que é um feroz, que, como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Mas apesar de muitos irmãos Jair conhecerem, né, vamos considerar que todo mundo conhece, todo cristão evangélico conhece a existência, não nega a existência dele. Mas o que nós podemos entender é que uma grande parte não entende a natureza da atuação do adversário, do qual nós conseguimos aqui, através da exposição, demonstrar através dos nomes pelos quais a Bíblia o apresenta, indicando a sua forma de atuação. Então, nós vemos hoje uma tentativa das teologias liberais, né? Teólogos que hoje estão tratando muitas vezes desse adversário como um mito, colocando ele na galeria da mitologia, né? E contrário a tudo que, como nós vimos aqui, que a Bíblia ela é enfática em dizer que este ser ele não é um mito, não é uma criação do homem, ou não é o homem se tornando um diabo a partir dos seus atos, daquilo que ele pratica, mas é sim um ser que existe e, como nós vimos, ele é um ser que tem uma personalidade, pois ele é dotado de inteligência, de vontade própria e que atua, como o irmão Jair já mencionou, desde o princípio da existência, como nós vimos aqui, quando ele, criado por Deus, não nesse contexto de malignidade, porque quando nós vamos ver, todas as características dele são cruéis, são perversas e são destruidoras. Deus não criou um ser nessas características, mas como vimos, a soberba que entrou no coração desse anjo de luz fez com que ele fosse destituído do céu e lançado num abismo profundo, aonde ele passa agora, juntamente com todos os anjos caídos que lhe seguiram, a serem opositores tanto de Deus, de tudo que é de Deus, como também da Igreja de Jesus e de cada crente na sua individualidade. Então, o conhecimento desses nomes desse adversário mostram o quão terrível ele é. Assim como quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmão Jair, e olhamos os nomes de Deus. Quando Deus vai se revelar a sua forma de agir, de trabalhar no meio do seu povo, ele se manifestava através dos seus nomes. Como, por exemplo, quando nós mencionamos a provisão divina, nós mencionamos o nome de Deus, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Quando falamos do Deus da guerra, Jeová Sabaote, Deus vai dizer para Moisés lá, quando Moisés pergunta, se me perguntarem quem me mandou, Deus vai dizer, o grande eu sou. Diga que o eu sou te enviou. Então, os nomes de Deus revelam o caráter de Deus, revelam as características de Deus como Deus é, maravilhoso, bondoso, longânimo, misericordioso, justo, santo. Todos os nomes de Deus revelam esses caráteres, o caráter de Deus, assim como os nomes do adversário revelam a sua malignidade, a sua crueldade, sua perversidade e seu desejo de destruição. Então, é importante demais que, a fim de nós vencermos o nosso adversário, nós conheçamos ele, a sua forma de agir. Porque nós vamos observar que, desde o princípio, o adversário das nossas almas, ele observa a criação. Quando Deus coloca aquele casal no Éden, ele observava aquele casal. E aí o irmão Jair mencionou aqui a respeito da tentação e o fruto. Certamente, em algum momento, irmão Jair, e é um pensamento meu, ele observou o olhar de Eva para aquela fruta. E talvez ele tenha percebido a admiração, mas ainda sem nenhum tipo de sentimento de transgressão. E aí ele vem com a ideia de colocar no coração de Eva o desejo de ser grande e de ser igual a Deus, à medida que comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, fosse igual a Deus. E então nós vemos a malignidade deste ser, que é o primeiro inimigo que nós vamos meditar, que nós meditamos aqui nesta noite. Precisamos ter uma consciência na nossa vida. Ele é um ser real, mas Jesus Cristo veio para desfazer todas as obras do diabo. E em Jesus Cristo, a nossa vitória estará garantida se nós permanecermos nele. Você está
no programa Palavras da Verdade. Nós estamos estudando hoje o tema Os Inimigos do Cristão. E hoje já estudamos então sobre o primeiro inimigo, que é o diabo, a sua realidade, as suas características, a sua origem. E agora vamos estudar sobre o segundo ponto, irmão Jair, o segundo tópico, sobre o segundo inimigo do cristão, que é a carne. E agora muda as características deste inimigo, porque o primeiro inimigo, ele é um inimigo externo. E este inimigo, que nós vamos ver agora, ele é um inimigo interno, pois está no interior de cada um do ser humano e também mesmo aqueles que foram regenerados e que foram salvos em Cristo Jesus, a sua natureza, esse aspecto da carne continua ainda existindo, obviamente agora mortificada. O que nós podemos falar, irmão Jair, sobre esse tópico, sobre o segundo inimigo do cristão, a carne? Bom, nós entendemos assim que a carne, ela é a essência do ser humano. Ela é o próprio eu. Aquilo que eu sou mais, no meu mais íntimo, é isso que se apresenta. Então, nesse sentido, nós vamos falar sobre, em primeiro lugar, o que é o conceito bíblico da carne. Nós vamos falar rapidamente, irmão Alex, tem dois conceitos bíblicos da carne. O primeiro é a consistência que compõe o corpo humano, o organismo humano, que é o conjunto de órgãos, é o nosso corpo físico. E no aspecto espiritual, nós vemos aqui que a Bíblia fala também, é a nossa natureza pecaminosa, herdada lá do Éden. Adão e Eva, aquele erro que eles cometeram lá, ele passou para toda a posterioridade, toda a criação do ser humano, que veio o que veio depois, ele vem contaminado com essa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela vai se referir à satisfação carnal em todas as dimensões, falando de glutonaria, sensualidade, bebedez, relações sexuais ilícitas, e nós vamos ver que a expressão aqui colocada como a concupiscência da carne, colocada lá pelo escritor João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 16, o qual nós temos aqui na nossa leitura bíblica em classe, que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, essa concupiscência, ela revela que não há critério ou norma nenhuma norma moral, nem num contexto em que se busca o prazer. Esse é o grau mais elevado. A carne, ela vem se opor aos desígnios de Deus. Ela vai tentar tensionar no nosso caminhar de modo independente do Altíssimo, e seu desejo o desejo da carne é os que estão fora da vontade divina. Então nós vemos aqui, irmão, que a Bíblia, ela afirma que a carne, ela é a natureza pecaminosa. O que vem a ser? É uma inclinação natural para o pecado que o ser humano traz. E isso representa o egoísmo. Um egoísmo, então essa inclinação natural para o pecado, que é o egoísmo, ela vai em oposição à vida do Espírito, ou à vida contra os ditames de Deus, contra a palavra de Deus, contra a vida espiritual. A carne, ela também é os nossos desejos mundanos, nossos apetites, paixões, desejos que nos afastam e nos prendem no mundo. Ela é uma luta interna. Essa carne na Bíblia representa também uma luta interna, é uma batalha constante que ocorre internamente dentro de cada cristão. É a luta da carne contra o espírito, essa batalha dentro do cristão que ele precisa viver pelo Espírito segundo Deus, preferir viver sobre a influência do Espírito Santo. Nós vemos que no livro na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, eu creio que o irmão Alex depois ele vai falar também a respeito disso, não sei, mas nós vemos aqui
as obras da carne. Listado aqui as obras da carne. Quais são as obras da carne? As obras da natureza pecaminosa. E nós vamos dividir aqui em 3 classes de pecados. Pecados sexuais, pecados espirituais e pecados sociais. Nessa lista de pecados sexuais, nós vamos encontrar aqui 3 pecados, que são a imoralidade, a impureza, a libertinagem, enfim. E nos pecados espirituais, nós vamos encontrar a idolatria e a feitiçaria. E os demais, creio que são 8 ou 9, são todos relacionados, são pecados sociais ou pecados de relacionamento, que é entre os cristãos, entre o cristão e o não cristão, entre a comunidade, enfim. A obra da carne vai ser o ódio, a ira, ciúmes, bebedices, discórdia, invejas, tudo isso fazem parte dessa obra da carne. Existe um conflito interno, conforme eu falei anteriormente, entre a carne e o espírito. Nós vemos nesse conflito o que acontece. Primeiro, o desejo pecaminoso. A carne, ela luta para satisfazer os seus apetites e as suas paixões egoístas. Porque quando a pessoa quer o prazer hediondo, aliás, não é essa palavra que eu quero usar, esse prazer imediato, ela vai estar sendo egoísta, porque ela está se deixando se afastar da vontade de Deus. Nós vemos que existe uma convicção do Espírito. O Espírito Santo, ele convence o cristão a se afastar do pecado e viver de acordo com Deus. Daí a necessidade de ter uma vida em comunhão com o Espírito Santo, com Deus, com a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo ele vai estar convencendo o cristão a se afastar do pecado e viver essa vida de acordo com Deus. É uma questão também de escolha. A carne contra o Espírito é uma questão de escolha. O cristão precisa tomar essa decisão de obedecer o Espírito Santo ou ele vai obedecer ao Espírito Santo ou ele vai ceder aos desejos da carne. E aí entra, né, irmão Alex, o livre-arbítrio que Deus coloca sempre perante nós. A porta estreita e a porta larga. E a palavra sempre diz para nós escolhermos a porta estreita. A porta estreita vai ser essa de obedecer o Espírito Santo, de obedecer a Deus, de obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que os mandamentos de Jesus, eles não são pesados. Veja como o inimigo mente, irmão Alex, que ele vai mentir as pessoas dizendo que é pesado demais ser crente. Não, Jesus diz que o que ele exige de nós não é pesado. E nós temos, então, aqui nós descrevemos o que é a carne, as obras da carne, o conflito que existe interiormente entre a carne e o espírito. Mas nós precisamos falar como vencer a vitória sobre a carne, como obter a vitória sobre a carne. Em primeiro lugar, aproveitando até aqui o nosso texto, ele vai dizer que nós temos que nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Está aqui em Romanos capítulo 6 e verso de número 11. Nós precisamos crucificar a carne. Não é a gente se pendurar numa cruz, não é isso. É crucificar a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela precisa ser morta em nós. Como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, nós precisamos reconhecer a natureza pecaminosa da carne. O que acontece? Muitas pessoas dizem, não, mas não é pecado fazer tal coisa, não é pecado isso, não é pecado eu gostar disso, daquilo, não é pecado. Ou seja, ela está usando a sua régua de medida e não a medida da palavra de Deus e não a medida do Espírito Santo. Ela precisa reconhecer que existe essa natureza pecaminosa, essa tendência natural ao pecado que o ser humano tem na sua essência. Em segundo lugar, irmão Alex, é rejeitar e renunciar a esses desejos. Veja que nós falamos anteriormente do inimigo externo, que é Satanás, e agora nós estamos falando do inimigo interno. Mesmo se Satanás vem apresentar uma tentação, vem apresentar algo aparentemente bom, a pessoa precisa rejeitar essas sutilezas do inimigo. Então, crucificar a carne, reconhecendo,
rejeitando a renúncia aos desejos pecaminosos. Em terceiro lugar, crucificar a carne com suas paixões e desejos. Em primeiro lugar, para a gente obter então a vitória sobre a carne, é crucificar a carne. Em segundo lugar, andar no Espírito. Andar guiado pelo Espírito Santo e não cumprir os desejos pecaminosos, desejos egoístas da carne. É necessário alimentar o Espírito. Não estou falando do Espírito Santo agora, mas estou falando do espírito humano. Ele precisa ser alimentado com coisas espirituais. Cultivar hábitos saudáveis, espirituais. E não somente os hábitos, mas também um relacionamento que fortaleça a nossa vida espiritual. Como vai ser isso? Através da leitura da palavra, através da oração, através de uma vida em comunhão com os nossos irmãos. Nessa forma, você vai estar alimentando o Espírito. Como é que eu vou dizer? Ilustração de alimentar o cachorro feroz. Se você tem um cachorro feroz, você vai lá e dá ração para ele está todo dia forte, forte, forte. Mas se tu cortar a ração dele, ele vai ficando fraquinho, o latido dele vai ficando menor cada dia, até que ele fica lá bem dormidinho, quietinho, lá não se movimenta porque ele não está alimentado. Então, alimentar o Espírito, você vai fazer com que o Espírito se fortaleça e que a tua carne fique mortificada, né? Não alimentando. Então, nessa analogia, o cachorro feroz, ele é a carne que precisa não ser alimentado, né? O que precisa ser alimentado é o Espírito Santo. Nós precisamos também crucificar o velho homem. Outra forma de obtermos vitória sobre a carne. Crucificarmos o velho homem, o eu pecaminoso, ou seja, ele deve estar morto a pessoa deve ser morta para Cristo, mas viver para que Cristo venha viver em nós. Nós vamos ver aqui em Colossenses, no capítulo de número 3 ou 4, deixa eu ver aqui rapidinho para os irmãos, no capítulo de número 3, nós vamos ver uma forma de como vencer a carne. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim no capítulo 3, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E Paulo continua na sua argumentação, ele diz que é necessário se despir do velho homem com os seus feitos. Quais os feitos do velho homem? Mortificar os velhos membros que estão sobre a terra, e aí ele começa a enumerar a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Paulo mostrando aqui que a avareza, no Novo Testamento, é a idolatria. Pelas coisas vem a ira de Deus, mas também despojar de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da nossa boca. Ou seja, se despir de tudo isso. Paulo está dizendo que há uma necessidade para obter uma vitória sobre a carne, de se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Ele vai falar no verso 2, ele diz, vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E nós vemos que em Cristo passa a ser tudo em nós nesse revestimento. Nós temos que ser revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, com entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, ou seja, nos revestirmos dos frutos do Espírito. O Espírito só vai dar fruto, irmão Alex, se ele estiver avivado. Se ele estiver lá, você vai, uma árvore que tu quer, uma frutífera, se tu quer que ela dê fruto, você vai ter que cuidar, você vai ter que regar, você vai ter que podar, você vai ter que alimentar para que ela vai dar fruto na sua estação, certo? Né? E o ser humano também, para dar frutos espirituais, ele precisa constantemente regar, alimentar o espírito e aí vai surgir. Outra coisa também que Paulo coloca é que nós temos que perdoar uns aos outros. A
forma de se revestir do novo homem é perdoando. Paulo diz assim, perdoar um ao outro, suportar um ao outro, porque Cristo nos perdoou. Revestirmos de amor, da paz de Deus, ser agradecido em tudo, e que a palavra de Deus venha habitar em nós abundantemente em toda a sabedoria. E quando nós fizer tudo isso, por palavras ou por obras, fazer tudo em nome de Jesus Cristo e dando por ele graças a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Então, a forma de nós vencermos as obras da carne é viver uma vida de espírito, é andar no espírito, e nós nos revestimos do novo homem. Despir daquele velho homem, do pecaminoso, da natureza pecaminosa, crucificada essa natureza pecaminosa, nos revestir do novo homem, conforme Paulo está dizendo aqui aos Colossenses capítulo 3, e do verso 5 até aqui o verso 17, o qual eu fiz menção aqui neste momento. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí o tópico 2, falando sobre esse segundo inimigo do homem, do cristão, que é a carne, ou seja, a natureza pecaminosa, a natureza que teve origem na queda do homem lá no Jardim do Éden. Como nós já mencionamos no tópico anterior, a experiência da tentação do adversário, a respeito dessa tentação e da queda do primeiro casal. Então, passou-se todo ser humano a herdar esta natureza pecaminosa, e a partir daí nós vamos perceber que o ser humano passa a viver uma vida de forma com desejos de afastar-se de Deus. Quando o primeiro casal peca, há ali uma ideia de que eles intentaram ser independentes de Deus, ser como Deus, ser deuses de si mesmo. E é interessante que quando o homem estava na terra querendo ser Deus, Deus estava no céu planejando através do seu filho vir à terra para se tornar homem, para poder resgatá-lo. Então vemos claramente que quanto à nossa carne, nós não estamos falando aqui do corpo físico, embora as obras da carne possam se manifestar no corpo físico. E como o irmão Jair mencionou, uma das formas de você vencer isso é mortificar a sua carne. E quando nós falamos desta maneira, nós não estamos dizendo que alguém precisa atribuir a si alguma punição no seu corpo, porque não é no corpo físico que você precisa mortificar a sua carne, né? Então, aquela ideia de se aplicar flagelos com relação para tentar mortificar, não é desta forma. A forma como alguém pode mortificar a sua carne é entregando a sua vida a Jesus constantemente, e a presença do Espírito Santo agindo na vida dela, no espírito dessa pessoa, vai fazer dessa pessoa uma nova vida, e o seu espírito vai passar então a dirigir todos os atos dessa pessoa regenerada, e vai se manifestar inclusive no corpo para a glória do nome do Senhor. O corpo, como muito já se pensou, é algo ruim, é algo que afasta-nos de Deus. Na verdade, nós aprendemos pela palavra de Deus que o corpo não é mau, e o corpo a partir de uma vida encontrada com Cristo, torna-se templo do Espírito Santo. Então, aquilo que outrora pôde ser usado para ofender a Deus, para transgredir, para pecar, agora regenerado, salvo, liberto, e o Espírito Santo de Deus habitando nesta pessoa, vai manifestar-se agora frutos do Espírito Santo. Observe que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele menciona as obras da carne, e ele não diz as obras do Espírito, e ele também não diz frutos da carne. Ele vai dizer as obras da carne e o fruto do Espírito, indicando que as obras são praticadas pelo próprio homem caído, afastado de Deus, para o seu bem pessoal. Já o fruto do Espírito
é algo que é produzido no ser humano a partir da presença do Espírito de Deus habitando na vida do ser humano. Então veja que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa entregarmos a nossa vida ao controle deste Espírito para que ele nos faça viver uma vida de frutificação na presença de Deus. Uma coisa que vale ressaltar, irmão Jair, é que sobre a nossa natureza, a velha natureza, ela não pode ser morta definitivamente. O apóstolo Paulo vai falar sobre a mortificação, vai falar sobre algo que vai ficar dominado, a partir de uma submissão desse crente à vontade de Deus, esta carne, essa natureza pecaminosa, ela estará sob domínio, né? Mas ela continuará ali. Apesar de nós, a partir do novo nascimento, sermos uma nova criatura, ainda assim, a velha natureza continua agindo, tentando a nossa vida constantemente. E aí, por isso que nós falamos do inimigo externo, que é o diabo, e do inimigo interno, que é a nossa natureza pecaminosa, que é a nossa carne, que ainda continua em nós. Então, alguém pode entrar em conflito, irmão Jair. Alguém pode dizer assim, que talvez ela esteja pecando contra Deus porque ela está lutando com alguns tipos de sentimentos, né? Com algum tipo de barreira, de pecado que ela intente talvez praticar, e nós percebemos que essa luta é consequência de uma vida que de fato está vivendo na presença de Deus, porque quando a pessoa não está no caminho do Senhor, ela não tenta lutar contra esse tipo de sentimento. Por exemplo, alguém que tem algum tipo de batalha na área sexual, na área financeira, quando agora regenerado, ele talvez possa ter esses impulsos, essas tentativas da carne voltar a praticar obras na sua vida. Mas o fato dele estar na presença de Deus, o Espírito Santo agindo na vida dele, ele consegue mortificar esses efeitos da carne na sua vida. Então, alguém pode estar lutando com algum tipo de sentimento, mas isso faz parte da vida diária do crente. Não tem um dia que um crente, e aquele que fala que não, é porque esse crente, ele não é crente, ele é um anjo. Todos os dias, o cristão, ele está em luta com a velha natureza, que parece que nunca perde as suas forças, num sentido de poder de destruição, mas está sempre ali. Agora, o domínio e a força que pode ser colocada para que essa velha natureza não venha se manifestar é o quanto nós andamos na presença de Deus, obedecendo a palavra de Deus, submetendo ao Senhor e à sua vontade. É um tema maravilhoso que poderíamos falar um programa inteiro sobre esse tema, irmão Jair. Irmão Alex, eu vejo assim que a pessoa precisa não alimentar esses desejos pecaminosos. Então, no sentido de crucificar ou de mortificar a carne, você não alimentar esses desejos. Então, a pessoa, por exemplo, que ela foi tentada ou era tentada em relação a questões financeiras, ela tem que substituir aquilo. Ela não pode mexer naquilo que vai trazer para ela esse desejo. A mesma coisa a pessoa que é na área sexual. Ela tem que tomar cuidado no que está vendo, o que está ouvindo, o que está lendo e fugir disso. E substituir por algo que venha fazer o espírito crescer e o espírito ser alimentado. Né? Através de uma literatura bíblica, por exemplo, ocupando o tempo com coisas que não vão conduzir àquele pecado. Né? Pessoas que são tentadas na internet, por exemplo, né? Bloqueia, retira o sistema do teu dia a dia. Se o Facebook, por exemplo, o Instagram, alguma mídia social está prejudicando, você tem que limitar isso, você tem que limitar, de forma que não venha prejudicar a tua vida espiritual, mas sim você venha crescer na vida espiritual, sempre ocupando espaço, não deixando espaço para a carne se manifestar, porque Jesus disse que, mesmo no caso de uma libertação, né, a pessoa ela é liberta do domínio de um espírito maligno.
Jesus disse que esse espírito ele vai vagar e ele vai retornar e vai procurar a casa. E achando a casa vazia, ele vai vir e vai trazer mais 7. Então, nós temos que retirar esses desejos e ocupar com outras coisas, porque senão o desejo vem e vem mais forte. É verdade. Então, aplica-se então aquela ilustração que o irmão Jair mencionou sobre o cão. Você pode deixá-lo se tornar uma grande fera, ou você pode, né, diminuir o seu poder ali. Então, vale muito a pena, vale e é necessário ter essa consciência de que aquilo que você alimentar na sua vida é o que vai vencer. Então, ao cristão que tem essa luta constante, porque essa natureza pecaminosa, ela não pode ser transformada, ela vai estar ali. Você agora é uma nova criatura, existe agora o seu espírito vivificado e habitado pelo Espírito Santo de Deus, que agora vai trazer uma direção para a tua alma, que o ser humano controlado pela alma, irmão Jair, seguia os impulsos dos seus desejos, das suas vontades, das suas ideias que vinham à mente. Agora, regenerado, com a habitação do Espírito Santo na sua vida, ele já não age mais pelos impulsos, mas ele age numa coerência daquilo que vai agradar a Deus ou não vai agradar. E em momentos em que esta natureza tenta vir, ele vai usar dessa sabedoria informada pelo irmão Jair, que é de você vigiar e mudar o foco daquilo que você está fazendo naquele momento, para que o pecado não seja consumado, vindo o pecado a ser consumado. Então, vale a pena também, irmão, acrescentar, irmão Alex, que o irmão disse que nessa caminhada a natureza pecaminosa vai estar presente sempre, né? E vale a pena dizer que é só nessa caminhada. Quando chegarmos no destino final, que é a nossa redenção final em Cristo Jesus, onde nós seremos conhecidos como realmente nós somos e como Ele é, lá no céu não vai mais haver natureza pecaminosa, né? Então é só durante a caminhada. Esses são os inimigos que nós estamos tratando, que nós vamos enfrentar na trajetória. O primeiro inimigo não vai ter mais poder sobre nós, de influência, de tentação. A carne também não vai ter poder mais sobre nós. E o terceiro inimigo que nós vamos ver agora, já indo para a reta final do nosso programa, que é o terceiro inimigo do cristão, que é o mundo. Esse também não terá mais influência sobre nós. Mas o que nós podemos falar sobre esse inimigo, irmão Jair, que faz parte também dessa trajetória que o cristão precisa lutar constantemente, pois nós estamos vivendo hoje um tempo muito difícil da igreja, onde o mundo tem influenciado a igreja em muitos aspectos. Vamos ver, irmão Jair, o que nós podemos falar sobre esse inimigo. Então, esse inimigo é mais uma ameaça espiritual nessa jornada do crente, do cristão, para o céu. Então, o que vem a ser o mundo? O mundo, ele o irmão Alex falou, ele é um sistema de valores mundanos e que ele tem as crenças e as práticas em busca, entre essas práticas também a busca do reconhecimento, tudo isso, essas crenças, essas práticas e essa busca de reconhecimento em detrimento indo contra os ensinamentos bíblicos. Esse sistema mundano ou o mundo, ele tem influências. As influências que ele causa são forças que ele vai utilizar, são tentações que vai utilizar, o mundo utiliza-se de amizades, de cultura, de mídia. Ele se utiliza para engodar, para desviar o cristão nessa caminhada, desviar da fé, desviar do caminho. O mundo também, ele é uma mentalidade secular, uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Ele é focado, essa cosmovisão é a visão de mundo focada no materialismo, focado no luxo, focado no que é material, em rejeição àquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus, aquilo que é da palavra de Deus. E o mundo também, é importante a gente falar que ele tem um aspecto, uma perspectiva temporal. Ele enfatiza o materialismo, conforme já falei, o que é
transitório em oposição à vida eterna. Nisso nós estamos falando o mundo como esse sistema de valores, mas na Bíblia nós encontramos também o mundo como o sistema físico, os planetas, os astros, o Sol, a Lua, as estrelas, mas no mundo que é como inimigo do crente, é esse mundo espiritual. Esse sistema de valores, esse sistema de influências, uma mentalidade secular e dentro de uma perspectiva temporal, de que ele é transitório, enquanto que a palavra de Deus mostra que a vida ela é eterna, os aspectos eternos da palavra de Deus, da vida de Deus. O mundo, ele é esse inimigo do crente. Nós vamos ver o apóstolo o apóstolo João falando que existem 3 perspectivas aqui. Diz para não amarmos o mundo, porque é a ideia de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus e é dominada pelos vícios, pelos mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. E esses vícios são classificados em 3 níveis: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vamos falar desses 3 níveis de vícios infames aqui que Pedro relaciona na sua primeira epístola, no capítulo de número 2 e verso de número 15, que fez parte da nossa leitura bíblica em classe. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, caída e todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. E aí, como vencer essa concupiscência da carne? Nós vamos ver em Romanos, no capítulo de número 8, Paulo vai tratar desse assunto, ele dizendo assim para nós: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí que vem aqui como vencer a concupiscência da carne. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, como vencer a concupiscência da carne? Andando no Espírito, uma vida segundo o Espírito. Nós vamos ver o segundo nível aqui de vícios que João fala em sua epístola: a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo aquilo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria um desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, pelas músicas, pelos filmes, literatura, arte. Nós vemos aqui também influências, uma sequência de influências que nós falamos aqui, e entra nessa influência as amizades. Então, às vezes, a pessoa entra num buraco, né, num caminho sem volta, ou num caminho difícil, ela sai do caminho do Senhor, porque ela vai atrás de amizades pecaminosas, amizades que conduzem ao pecado, ou às vezes até mesmo ao crime. E aí é um caminho difícil, não impossível de retornar, mas é um caminho difícil porque vai envolver lei, vai envolver justiça, vai envolver sistema penal e tudo mais que nós entendemos. Então, uma das coisas é a gente vigiar em relação a essas questões de amizades, a questão da mídia, né? A mídia, a internet, a pessoa muitas vezes encontra ali nos seus olhos o desejo, a tentação ali, e ela vai num clique, ela acaba se desviando do caminho do Senhor. Nós vemos como vencer a concupiscência dos olhos. A palavra de Deus, ela vai nos colocar, irmão, que tudo para nós é lícito, mas nem tudo convém. Nós vemos isso, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 6, ela vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então, todas as coisas a gente pode fazer, mas a gente precisa vigiar. E no capítulo 10 da mesma epístola, Paulo vai dizer que nem todas as coisas, aliás, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, mas nem todas as coisas edificam. Então nós temos que ver se aquilo edifica ou não edifica a nossa vida e a gente fazer uma triagem. E como aqui a concupiscência dos olhos, ela vai agir
no nosso pensamento, naquilo que nós pensamos, e por isso que eu disse que a carne é no mais íntimo, no mais interiorizado do meu eu, ele vai agir. E como nós nos defender dos nossos maus pensamentos? Paulo dá a receita aqui do bolo em Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, veja bem, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, todas essas coisas, se há alguma virtude e se há algum louvor, é nisso que é para pensar, para nós pensarmos. Então, é verdade, não é mentira, pensa nisso. É honesto, é uma coisa lícita, pensa nisso. Ocupa o teu pensamento com isso. É justo, é puro, aí entra a imoralidade sexual, as páginas de pornografia. É puro você pensar nisso? É claro que não. Então você precisa buscar o que é puro, pensamento, o que é amável, né? Não ódio, não rancor, mas o que é amável, o que é de boa fama. Se cair na boca do povo, né, irmão Alex? É boa fama? É boa fama adulterar? É boa fama agredir com palavras, com ações? Se não é boa fama, não pense nisso, nem em pensamento venha à tua mente isso, né? E aí Paulo recomenda, se há alguma virtude, se há alguma virtude, há alguma coisa boa nisso, se há louvor, se o nome de Deus vai ser glorificado nisso, é nisso que é para pensar. Então, para nós vencermos essa concupiscência dos olhos, nós precisamos usar a palavra de Deus. E o último vício aqui tratado por João é a soberba da vida, que é o egoísmo, a autoglorificação do homem no pecado. A pessoa está em pecado e ainda se vangloria, né? Ela se exalta, e com isso vai mostrar o egoísmo, a vanglória e até mesmo a falta de fé em Deus, o ateísmo, desprezando assim, dessa forma, Deus em toda a sua maneira de agir. E como vencer, irmão Alex, a soberba da vida? Nós falamos aqui, inicialmente, como vencer o diabo. Se sujeita a Deus, resiste ao diabo, se sujeita à palavra de Deus, se sujeita à vontade de Deus, resiste ao diabo, e aí sim, ele vai fugir de você. Não precisa nem expulsar. Não precisa nem chamar um irmão para expulsar. Não, você mesmo resiste às tentações, resiste, e ele vai fugir de você. Mas olha só, e como vencer a soberba da vida? Está aqui ainda em Tiago, no capítulo 4. Chegai-vos a Deus. Primeiro passo, você chega a Deus. Você chegando a Deus, Deus vai chegar a você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Segundo passo, limpai as mãos, pecadores. Ou seja, está aqui na palavra de Deus. Você vai o quê? Você vai pedir perdão pelos pecados. Está dizendo que limpai as mãos, pecadores. E vós, de ânimo duplo, purificai o coração. Transforme aquela alegria, que nem aqui da vanglória pelo pecado, da alegria do pecado, transforme essa alegria em choro na presença de Deus. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e a vosso gozo em tristeza. E aí vem a cereja do bolo. Humilhai-vos, porque a soberba da vida é arrogância. É arrogância. Lembra que Satanás ele caiu do céu por arrogância, por orgulho. E aqui a cereja do bolo. Humilhai-vos perante o Senhor. E Ele vai te exaltar. Como Ele vai te exaltar? Perante o mundo espiritual, perante a natureza pecaminosa, Deus vai te colocar de pé. Então, nessa forma, nós temos aí como vencer o inimigo, vencer o mundo nessa nossa jornada. Nós teríamos mais coisas para falar, irmão Alex, mas precisamos ser obediente ao nosso dirigente. Muito bem, meus irmãos, vimos aí então o tópico 3, falando sobre esse terceiro inimigo que nós estamos aqui elencando, é o mundo. Vemos aí, então, a importância que é de nós nos prepararmos, de conhecermos os nossos inimigos, para que possamos, então, estar preparados para vencê-los. Nós falando aqui de mundo, não é o mundo como a criação de Deus. Aliás,
Adão e Eva passaram a vivenciar o mundo como uma oposição, a partir do crescimento da humanidade, da forma como o ser humano se portou a partir da sua queda. Então o mundo passou a ser algo hostil àqueles que querem andar na presença de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que não é você se abster de aproveitar algumas coisas que Deus nos deu, é que você está obedecendo a palavra de Deus quando diz não ameis o mundo, né? Porque já vimos muitas pessoas, irmão Jair, deixarem de ir numa praia porque entendem que isso é um problema, é amar o mundo. Ou seja, às vezes deixa de desfrutar de algumas coisas que estão na natureza, que estão colocadas por Deus para o bem nosso, numa ideia errada de que não estão deixando o amor ao mundo tomar o lugar de Deus, irmão Jair. Toda a criação, né, as praias, tudo, Deus criou para o cristão. Os outros é que fazem mau uso. Agora, o cristão, toda coisa criada é para o cristão. Deus criou para o deleite, para a nossa vida. É verdade. Então não é porque o mundo, porque ele é material, que ele se tornou condenável. Mas ele se torna condenável o sistema do mundo quando ele toma um aspecto de sedução e que toma o lugar de Deus na vida da pessoa. Então, não é você deixar de passear com a sua família que você não está amando o mundo. É porque você deixa de aproveitar algo que Deus deixou para você como filho de Deus, que você está deixando de amar o mundo. Não, você precisa aproveitar, mas saber que nada disso pode tomar o lugar de Deus na vida do ser humano. E vale a pena também, né, irmão Alex? A forma de se concentrar, de se comportar nesses locais, né? Então, a diferença, o crente é diferente em todo lugar. Não é para ir para a praia vestido de terno e gravata, né? Não é isso, né? Mas também não é ir somente o corpo todo ele de fora, né? Então, os irmãos entendem muito bem o que eu quis dizer. Muito bem. Então, nós vemos aí, então, que o mundo, ele exerce o sistema do mundo, as ideologias. Hoje nós vamos observar as mídias de uma maneira tão, cada dia mais, jornais, televisão, estão colocando a ideia de que Deus não é necessário, ou seja, estão ignorando a Deus. E quando nós vamos ver o que se torna o inimigo de Deus, é essa associação do crente ou esta influência do crente no aspecto de ignorar a Deus. E aí nós vamos aprender uma coisa, um filósofo dinamarquês, ele disse que no dia que o cristianismo e o mundo tornarem-se amigos, o cristianismo deixará de existir. Então não pode haver amor ao mundo quando este, na verdade, se opõe às coisas de Deus e, ao mesmo tempo, servir a Deus. Aliás, esse aspecto da decisão de singularidade é exigida pelo Senhor. O Senhor disse, não podeis servir, Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. E Deus sempre se colocou diante do seu povo, do povo de Israel, como sendo o único Deus. E como de fato ele é. E assim o povo de Israel precisava colocar-se na presença dele e servi-lo de forma completa, de forma total. Então, à medida que o crente faz associações com o mundo que é contrário ao padrão de Deus, onde a corrupção, a maldade, o egoísmo, a sede de poder, a inveja, todos esses aspectos que manifestam a natureza caída do ser humano, então, de fato, ele estará com a sua fé de alguma maneira prejudicada, em alguma maneira está faltando-lhe conversão, porque ou serve-se a Deus ou serve-se ao mundo. Alguma colocação a mais, irmão Jair? Muita coisa, irmão Alex, para colocar. Eu só queria citar aqui, irmão, que na epístola, aqui o próprio João, ele vai falar, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago,
ele traz uma colocação bem contundente. Ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Só aí a palavra de Deus já fala muito conosco em relação ao amor aí ao mundo. Em relação ao mundo, irmão Alex, se me permite, rapidamente, nós temos que tomar cuidado com as armadilhas do mundo. A arrogância, o orgulho. O que acontece? Como é que a pessoa fala? Ela confia nela mesma. Confia em mim, em vez de confiar na dependência ou confiar em Deus. Os prazeres e diversões que o mundo oferece são distrações superficiais que satisfazem temporariamente. Lembrar que o mundo é temporário, ele vai passar. A ganância e o materialismo, desejo de riqueza, bens materiais que fazem desviar o cristão do foco em Deus. As filosofias humanas, ideologias, teorias do mundo que são contrárias à Bíblia. Nós somos cheios de teorias, teoria de Darwin, como é que se chama mesmo? Esqueci a palavra. Teoria da evolução. Da evolução das espécies, né? Ideologias diversas aí que nós vemos que são contra a palavra de Deus, são armadilhas que o inimigo arma para nós. Como se posicionar diante do mundo? Com vigilância, ficar atento a essas tentações. O Senhor Jesus diz: vigiai e orai. Vigiar é uma forma de ficar atento. Um fortalecimento espiritual que a gente vai ver na semana que vem, através de uma vida de oração, estudo da palavra, comunhão com Deus, separação do mundo. O que é a separação do mundo, irmão Alex? É o crente se posicionar, esteja onde estiver, esteja sendo visto pelo pastor ou pelos pais ou não, ele precisa se posicionar como integrante do reino de Deus, não se conformar com os valores mundanos. A palavra de Deus vai falar em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento. Não entrar na forma do mundo, não entrar na forma do mundo e resistir. Tudo isso vai fortalecer o crente para se continuar no caminho em direção ao céu. Muito bem, vemos então aí a necessidade de cuidarmos da nossa vida e das influências do mundo com relação aos desejos da carne, os desejos dos olhos e também a soberba da vida. São coisas que nos afastam de Deus e que estão constantemente diante do cristão para tentar tirá-lo do caminho que vai em direção ao céu. Você tem a oportunidade hoje, talvez você tenha caído na jornada, é tempo de você voltar a caminhar no caminho certo. Quem sabe você em algum momento transgrediu, quem sabe você em algum momento deixou de seguir a Cristo por um pecado, por alguma falha. Não permita que o orgulho te impeça de ir para o céu, porque uma das das questões da carne que são muito fortes na atuação do ser humano é o orgulho, e esse impede do ser humano voltar-se para Deus. Então não deixe que o orgulho faça você deixar de desfrutar de uma vida eterna com Cristo, mas hoje volte para os caminhos do Senhor.